Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós já oramos e agora nós vamos direto à transmissão da mensagem do culto de doutrina de hoje. Gostaria que os irmãos que estiverem nos acompanhando em casa peguem a sua Bíblia, por favor. Nós vamos começar o estudo bíblico de hoje fazendo a leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo, escrita a Romanos, capítulo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos para que possamos ter uma base bíblica doutrinária para o tema que nós falaremos com a graça de Deus nessa noite. Uma noite fria aqui em São Paulo. Nossos irmãos, grande maioria, moram bem longe da igreja, então fica bastante difícil chegarem no horário também presencialmente aqui, mas aos poucos vamos fazendo o que é possível fazer, sempre pensando no melhor para a obra do Senhor nosso Deus. Romanos, capítulo de número 13, quero ler versículos de número 11 até o 14, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Apenas esses poucos versículos para nós iniciarmos a exposição da palavra bíblica doutrinária desta noite. Veja que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, que é o que nós estamos lendo agora, tem dois tópicos importantíssimos, tratados da seguinte forma. A primeira parte do capítulo 13 de Romanos fala sobre a submissão à autoridade, fala das autoridades constituídas por Deus. E a segunda parte desse mesmo capítulo é a parte que nós lemos, o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Dentro dessa segunda parte, nós lemos aqui versículos 11 a seguir. Veja que a fala do apóstolo São Paulo, obviamente uma fala inspirada por Deus, ele diz, conhecendo o tempo. É muito importante nós conhecermos o tempo. É muito importante. Quando a gente pensa em tempo, não é a mensagem de hoje. Hoje não falarei sobre o tempo com profundidade, mas inicialmente eu quero dizer que quando a gente pensa em tempo, em outra oportunidade, nós já estudamos sobre a importância do tempo e do modo de nós fazermos as coisas, de nós tomarmos as decisões e as ações, consequentemente. Também quando a gente pensa em tempo, veja, nós estamos agora com um tempo frio aqui em São Paulo. Estamos em pleno outono, logo chegará o inverno e a tendência é a temperatura ficar oscilando. Quando a gente conhece o tempo, qual é o benefício? Nós vamos nos agasalhar para não pegar essa friagem. Conhecer o tempo tem uma abrangência muito grande, mas aqui o tempo que o apóstolo São Paulo está falando é algo muito mais profundo. O apóstolo São Paulo está falando do
tempo que se aproxima em relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a igreja. E ele diz: digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Há pessoas que estão dormindo em relação a este assunto. Nós estamos em plena pandemia, uma pandemia parece que interminável. No Brasil, 2020 todo foi comprometido e, pelo visto, o ano de 2021 inteiro será comprometido por conta dessa pandemia, que se iniciou em 2019, como os senhores bem sabem. Mas mesmo depois de tanto tempo que estamos passando por essa pandemia, infelizmente, há muitos cristãos que estão dormindo no que diz respeito ao exercício da fé. Estão dormindo no que diz respeito a terem e receberem o discernimento de Deus em relação ao tempo que nós estamos vivendo, pois o tempo que nós estamos vivendo está demonstrando o quê? Os sinais estão se cumprindo dia após dia. E a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos buscar é iminente. Mas as pessoas que estão dormindo não conseguem perceber isto. Estão desapercebidas. E ele vai falando aqui, o apóstolo São Paulo: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos nas armas da luz. Andemos honestamente. Esse é um chamado para todos nós. Andemos honestamente. Ora, quem não anda honestamente, anda como? Desonestamente. E a palavra está nos chamando: andemos honestamente como de dia. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Terça-feira passada, nós trouxemos um estudo bíblico bastante contundente, falando sobre o perigo, ou os perigos, de cometermos injúrias, difamação, calúnia, em relação a outrem. E o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, porque o Senhor Jesus foi injuriado, o Senhor Jesus, ele foi difamado, foi caluniado, e ele nos ensinou como nós devemos proceder em situações como essas. Mas agora nós estamos falando, à luz da palavra de Deus, que nós devemos andar honestamente, não em contendas, tampouco em inveja. Inveja é um veneno maligno e devemos tomar muito cuidado com isso. Mas o versículo 14, ele está escrito assim, estou em Romanos 13, versículo 14, para quem entrou depois do início: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne, da velha natureza, do velho homem, e suas concupiscências, os seus pecados. E eu quero me ater justamente nessa expressão: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o ponto central da mensagem de hoje. Hoje falaremos bastante sobre a importância do revestimento. Falaremos sobre os diferentes tipos de revestimento. Quais são os benefícios principais do revestimento? Para que eu possa explanar melhor esse assunto, eu convido os irmãos a irem para a epístola do apóstolo São Paulo, escrito aos Efésios. Efésios, capítulo de número 6, nós vamos nos deparar com esta mesma expressão. Efésios, capítulo 6, versículo de número 11. Observem bem
como esse versículo começa: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja só, está falando de revestimento de toda a armadura de Deus. Para qual finalidade? Para que possamos estar firmes, ter firmeza. Vamos lá. Quero trazer aqui alguns exemplos, como o próprio Senhor Jesus fazia, trazendo para o nosso dia a dia, para fazer com que a gente possa compreender melhor a explanação dessa palavra. Quando a gente pensa em revestimento, a gente pode trazer diferentes exemplos para a nossa reflexão, dentro de diferentes áreas. Mas a primeira que vem à nossa mente, quando a gente pensa nesta palavra, que tem o sufixo mento no final, revestimento, discernimento, alinhamento, arredondamento. Sempre que a gente pensa na palavra revestimento, nós estamos falando de um verbo que requer ação. Requer ação. E a palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas vejam só, no nosso dia a dia, quando nós estamos fazendo, por exemplo, uma reforma em casa, em algum momento dessa reforma, nós vamos pensar num revestimento. Revestimento de parede. Uma cerâmica é um revestimento. Um revestimento para o piso também é tido como revestimento. A própria madeira, a madeira crua, depois de trabalhada, ela requer um revestimento, uma fórmica, para que tenha durabilidade. Sempre que a gente pensa em revestimento, a gente pensa em 3 benefícios principais quando a gente pensa em revestimento. Primeiro, proteção. Proteção. Segundo, durabilidade. Terceiro, nós vamos falar que o revestimento, ele traz beleza àquilo que se propõe a fazer. Observem que, quando a gente olha para uma cozinha da sua casa, via de regra, a cozinha, ela requer um revestimento de parede. Por quê? Porque se não tiver, já morei em casa que não tinha um revestimento na parede da cozinha. O que acontece? A gordura fica impregnada na parede. Mas com o revestimento, você passa um pano com um produto de limpeza e a sujeira sai facilmente. Mas se não tiver revestimento, a sujeira fica impregnada e muito difícil depois de tirar. Existem vários tipos de revestimento, volto a dizer, mas esse exemplo que eu estou trazendo, ele é importante, os irmãos vão entender logo mais por quê. Quando a gente fala de proteção, sem dúvida, é porque vai proteger da sujeira. Existe revestimento externo e revestimento interno. Existem esses 2 tipos de revestimento. Revestimento com brilho, sem brilho, e aí vai. Por que eu estou trazendo esses exemplos para todos nós? Porque a Bíblia está falando, trazendo para o lado espiritual, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que gera, quais são as consequências das astutas ciladas do diabo? Sujeira, pecado. O pecado fica impregnado. O pecado, para quem não tem o revestimento espiritual,
o pecado vai atraindo sujeira e mais sujeira dentro das diferentes áreas da vida. Mas na medida que eu me preocupo em me revestir espiritualmente falando, eu estou falando que eu estou vivendo nesse mundo, assim como os irmãos, e essa poluição do pecado, quando ela bater em mim ou em você, uma vez que nós temos o revestimento da palavra de Deus, nós conseguimos limpar. Essa sujeira não vai ficar impregnada em nós, porque o pecado, ele contagia, o pecado contamina, o pecado fica impregnado. Por isso que o apóstolo São Paulo está trazendo essa orientação sobre a importância do revestimento. Agora, quando eu falo desse exemplo do revestimento de casa, de parede, de piso, interno, externo, você pode comprar o melhor revestimento. Você pode ir numa loja de material de construção e comprar o revestimento mais caro. Mas se você não usar a argamassa adequada, você vai jogar dinheiro fora. O profissional vai colocar o revestimento para você, vai fazer o trabalho para colocar na parede a cerâmica, porcelanato, granito, mas se ele não usar a argamassa adequada, esse revestimento vai se soltar. Vai se soltar. E daqui a pouco, todo aquele investimento foi por água abaixo. Quando se trata de revestimento externo, é pior ainda. Por quê? Porque o que está fora de casa está exposto ao clima, chuva, sol, sol, chuva, e a argamassa tem que ser mais forte ainda para segurar o revestimento. E aí o imóvel, a casa, vai ficar limpinha, sempre limpinha. Você precisou limpar a poluição, você joga uma água, passa um produto e a sujeira sai. Na vida espiritual, meus irmãos, o que isso quer dizer? Quando a gente pensa no revestimento da armadura de Deus, nós precisamos pensar no revestimento do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Lá tem vários tipos de revestimento. Em Gálatas 5:22, nós vamos ver ali uma lista dos atributos do fruto do Espírito, e começa falando que o primeiro revestimento, o primeiro atributo do fruto do Espírito é a caridade, é a prática do amor. O segundo é a alegria, o gozo, o júbilo. Quando estamos na presença do Senhor, a alegria impera. Outro revestimento indispensável para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, é a paz. Outro revestimento é a longanimidade. Ser longânimo, tanto quanto benignidade, ser benigno. Ser uma pessoa bondosa também é um revestimento que nós precisamos buscar. Fé é outro revestimento indispensável para a nossa vida cristã. Mansidão. Veja só, quantos revestimentos nós estamos vendo aqui. E o último desta lista, na versão Almeida, revista e corrigida, temperança. Todos esses revestimentos nós precisamos ter na nossa casa espiritual. Por isso que eu trouxe o exemplo do revestimento em um imóvel. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo precisa ter revestimento interno e externo. Não adianta eu me preocupar com o revestimento externo e o interno está todo acabado. Também não adianta eu me preocupar com o revestimento interno da casa e para quem passa
na rua e vê a fachada e vê, nossa, essa casa está destruída. Imagine você andando pela rua, e você para olhar os imóveis. Você olha de um lado, olha para o outro, e você vai ver todos os tipos de acabamento. Casas mais simples, casas mais sofisticadas, mas o que eu estou querendo dizer é o revestimento que vai te chamar a atenção. Poxa, essa casa está bem acabadinha. Quando você quer comprar um imóvel, você vai procurar um imóvel, de acordo com as suas condições financeiras, que seja apresentável. A começar pelo externo, pelo exterior. Poxa, isso aqui me chamou a atenção, quero ver. Depois que você entra na casa, como já fiz muitas vezes, quando fui procurar imóvel para alugar, quando entra na casa, não acredito, a casa está destruída. Para eu entrar aqui, eu tenho que fazer uma mega reforma. Vou gastar muito dinheiro, não vale a pena eu alugar esse imóvel. Outros, você passa e a casa não te chama tanta atenção por fora. Mas quando você entra, a casa está totalmente arrumada, revestida, com pintura, com azulejo, cerâmica e outras coisas mais. Volto a dizer, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando alguém passa diante de nós, o que é que está vendo em nós? Qual é o revestimento que as pessoas estão vendo em nós? Ah, essa pessoa é crente. Não, não parece crente, não. Há muitos anos atrás, diferenciava-se quem é e quem não é. Mas deixando isso de lado, vamos passar para o próximo passo. A pessoa começa a conversar comigo, e eu começo a dialogar com esta pessoa. O que é que eu vou demonstrar no diálogo? Qual é o revestimento que eu tenho dentro de mim? Como que está o revestimento dentro do templo do Espírito Santo, que sou eu, que é você? Nós precisamos entender com profundidade a importância de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E eu dizia há pouco que não basta eu ter o melhor revestimento para aplicar se eu não souber comprar a argamassa. Porque o revestimento vai cair. E daqui a pouco vai ficar um defeito na parede. Como que eu consigo saber a melhor argamassa para a aplicação do revestimento? O que significa a argamassa na vida espiritual? Significa a oração. A oração é através dela, é a argamassa que vai fazer com que todos esses revestimentos de Gálatas 5:22 fixem no templo que sou eu. Porque se eu não orar, se eu não perseverar em oração, o revestimento, ele vai cair. Ontem, nosso pastor Alcides Fávaro, nos trouxe uma mensagem bíblica doutrinária sobre a importância da oração. Quem não assistiu, está gravado a mensagem, tanto no nosso Facebook quanto da Igreja Sede. A oração, meus prezados irmãos, é a argamassa que nós precisamos ter para aplicar esses revestimentos. E não adianta eu orar por orar. Não adianta eu comprar uma argamassa qualquer para aplicar um revestimento de qualidade. Eu já disse isso 2 vezes. Eu preciso comprar a argamassa adequada ao revestimento. E a argamassa é cara, não é barato, não. É um produto caro. Se eu quiser economizar na argamassa, eu vou ter prejuízo com o revestimento. Por isso que na vida espiritual, muitos irmãos oscilam na fé, oscilam na temperança, oscilam na mansidão, oscilam na caridade. O que significa oscilar? É algo que não se mantém, não se sustenta.
E aqui está falando, para que possais estar firmes. O revestimento tem que estar firme. Você pode bater, ele não está oco, ele não está solto, ele não está parcialmente grudado. Meus prezados irmãos, é hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós despertarmos do sono, assim como nós lemos em Romanos capítulo 13. O apóstolo São Paulo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E a palavra de Deus vai indo, vai falando aqui, a noite é passada, a noite é para a velha natureza, o dia é chegado, o dia é para a nova natureza. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Olha o revestimento. O que é vestir-se? É justamente fazer um revestimento, é a aplicação. Por isso que a palavra de Deus, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Como que eu me revisto do Senhor Jesus Cristo? Tendo os atributos do fruto do Espírito fixados, bem fixados, nesta casa espiritual. Quando não tem esses revestimentos, o que acontece? A pessoa vai ficar suscetível à ação do tempo, à ação do que está acontecendo aí fora. A palavra de Deus ela é muito clara, mas há ainda muitas pessoas que não entenderam que o tempo que nós estamos passando é um tempo que está mostrando que o Senhor Jesus Cristo está às portas para nos buscar. Está às portas para nos buscar. Vocês se lembram daquela passagem bíblica das 10 virgens? 5 prudentes e 5 loucas? 5 preparadas e 5 despreparadas? As preparadas tinham revestimento, que era o azeite na botija. As despreparadas, as loucas, elas não se preocuparam com revestimento. E quando eu não me preocupo com revestimento espiritual, significa que eu estou suscetível ao pecado. A velha natureza está imperando, e isso não pode acontecer. Eu quero ler um outro texto bíblico ainda, que também o apóstolo São Paulo, usado por Deus, ele escreve aos Colossenses, no capítulo de número 3, Colossenses capítulo 3, veja que esta palavra se repete, Colossenses capítulo 3, versículo de número 12, inicialmente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Olha de novo o fruto do Espírito vindo à tona aqui como revestimento. Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meus prezados, quem tem o revestimento do fruto do Espírito, esse revestimento suporta os intempéries do pecado. Os revestimentos que fazem parte do fruto do Espírito, eles suportam as afrontas do inimigo e age de uma forma diferente daquele que não tem esse revestimento.
Observem bem, meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara, e eu estou falando pausadamente, para que entendam muito bem o que essa palavra está dizendo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Se nós não agirmos, se nós não formos misericordiosos, o Senhor Deus também não terá misericórdia de nós. De benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e a lista vai. Olha o versículo 14, desse mesmo capítulo 3, da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade, o primeiro atributo da lista do fruto do Espírito. Está falando que este revestimento é o vínculo da perfeição. Meus prezados irmãos, como que se aplica um revestimento em uma parede? Como que se aplica um revestimento no piso de um imóvel? Como que se aplica? A primeira coisa que tem que fazer, é descascar o revestimento velho. É tirar o revestimento velho. Porque no mundo também tem revestimento, mas é um revestimento que não é agradável a Deus. Segundo, tem que bater o nível, tem que bater o prumo. Porque se não aprumar a parede, o revestimento não vai fixar. O que isto quer trazer, o que isso traz para o nosso aprendizado? Isso quer dizer que quando nós vamos buscar esses atributos, através da oração, a nossa oração, ela que com a intervenção do Espírito Santo de Deus, fará com que a nossa oração chegue ao trono de Deus, através da intercessão do Senhor Jesus Cristo, para que a resposta chegue até nós. A oração é que vai limpando, a oração é que vai aprumando a parede, a oração é o que vai fazer fixar o revestimento que nós estamos buscando para a nossa alma. Quantas pessoas dando mau testemunho, quantas pessoas destemperadas, sendo que a Bíblia fala que precisa do revestimento da temperança. Pessoas que agem de forma abrupta, sendo que a Bíblia fala que nós devemos ter o revestimento da mansidão. Por que nós estamos estudando isso? Porque quando o Senhor Jesus Cristo vier para nos buscar, meus irmãos, nós precisamos já estar preparados com esse revestimento, caso contrário, não subiremos. Esses revestimentos nós precisamos aplicá-los aqui, para poder chegar lá. Esses revestimentos, eles simbolizam aqui o novo nascimento. O novo nascimento. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3, nós vamos ver com clareza as condições que o Senhor quer de nós, para nós entrarmos no céu pelas portas. João 3 está escrito, versículo 3, na verdade te digo, fala do Senhor Jesus, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós já estudamos esse assunto. Não pode ver. Não nasceu de novo? Não pode ver. Versículo 5, Jesus continua ensinando.
Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeira condição, não pode ver. E a segunda, não pode entrar. Ou seja, esse revestimento do novo nascimento, ele precisa estar bem fixado nesse templo que somos nós. Nesse templo que somos nós, templo do Espírito Santo de Deus. Nós poderíamos trazer vários textos bíblicos aqui, porque o Senhor Deus sempre exigiu revestimento. A arca tinha revestimento, o templo tinha que ter um revestimento apropriado, o tabernáculo exigia revestimento. Tudo que Deus sempre fez, independentemente da dispensação, Ele sempre exigiu que tivesse um revestimento de qualidade. Porque esse revestimento significa proteção, durabilidade e também demonstra limpeza, beleza naquilo que está se fazendo. Nós precisamos buscar esse revestimento, investindo tempo de qualidade na obra do Senhor. Se eu orar por orar, é como se eu estivesse comprando uma argamassa qualquer. Ah, Senhor, me dê esses atributos. Eu quero esses atributos, mas eu não oro, eu não busco. Eu não vou receber. Por isso que é importante a gente sempre ter a disciplina da oração. Nós precisamos ter disciplina para ler a palavra de Deus. Nós não podemos viver uma vida indisciplinada, sem definir o momento certo para buscar ao Senhor. Nós não podemos viver ao léu, não. Quando eu saio de casa com revestimento, significa que as situações adversas que virão contra mim, eu estarei preparado para suportá-la. Se eu sair de casa sem revestimento, significa que qualquer afronta que eu sofrer, eu serei suscetível, e ficarei vulnerável a esta afronta, e reagirei como alguém que não tem o revestimento do fruto do Espírito. Fugir de toda aparência do mal. A palavra diz, em um outro texto bíblico, irai-vos e não pequeis. A ira faz parte do nosso dia a dia. Tem coisas que realmente o sangue sobe para a cabeça. Tem coisas que nos provam na nossa vida. Sim, nos provam. Mas a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe a sua ira se externalizar. Quando que eu consigo fazer isto? Quando eu tiver o revestimento. Quando eu penso também nessa questão, poderia trazer aqui Tiago, o apóstolo São Tiago nos ensinando sobre o revestimento na nossa fala. Lá em Tiago, capítulo 3, vai falar sobre o tropeço na palavra. E é uma palavra um tanto quanto dura que o apóstolo São Tiago traz para todos nós. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aqui ele começa a fazer um paralelo entre a velha natureza e a nova natureza. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O freio é um revestimento que precisa ser colocado para controlar todo o corpo do animal. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme,
para onde quer que a vontade daquele que as governa. Observem a claridade dessa palavra. Uma embarcação enorme precisa de uma peça pequena para que ela tenha governabilidade. A nossa vida é a mesma coisa. A nossa língua precisa ser revestida como Isaías recebeu o revestimento. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que aconteceu? Chegou até ele, o Senhor Deus mandou uma tenaz com a brasa viva tirada do altar. Era o revestimento que Isaías precisava para ele mudar o seu linguajar, porque o linguajar do profeta Isaías naquele capítulo demonstrava claramente que ele tinha já se contaminado com o linguajar do mundo daquela época. Mas ele fala, não, veio até mim uma tenaz com brasa viva do altar. E aquilo que aconteceu purificou os meus lábios. Tudo mudou a partir dali, e o Senhor Deus o usou poderosamente, tanto que é um profeta messiânico, um homem de Deus que trouxe muitas palavras maravilhosas para ensino de todos nós. Então o revestimento, versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Veja isso. Está falando aqui justamente as ações da velha natureza. As ações do velho homem. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar o revestimento da palavra de Deus. Esse revestimento, mais abaixo, Tiago vai falar sobre a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto vai nos dirigir, vai dirigir toda essa estrutura aqui, para nós agirmos de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Ou nós temos revestimento, ou nós não temos revestimento. Não tem meio termo. Não adianta aplicar um revestimento na parede novamente com argamassa qualquer, daqui a pouco caiu tudo, ou seja, é um revestimento aparente, não está fixo, não é da nova natureza. Foi colocado por colocar, só para poder aparentar que tinha revestimento. Não, isso não vale. Isso não vale. O revestimento, meus irmãos, é fundamental, volto a dizer, porque senão nós seremos levados pela circunstância da vida. Infelizmente, é assim que acontece. O inimigo trabalha de forma sutil, sorrateira. Ele trabalha através de ciladas. Daí a importância que a palavra de Deus está nos advertindo sobre esta necessidade do revestimento. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, todos nós somos falhos. Mas quem tem um revestimento, quando falha, o que acontece? Vai para a oração, Senhor, me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Quem não tem o revestimento também falha. O que acontece? Não, eu estou certo. Eu estou certo, ele está errado. A pessoa, só ela está certa. Não está disposta a perdoar. Não está disposta a agir com misericórdia. Não está. Daí a importância de nós buscarmos através da oração. Se o Senhor Deus permitir, quinta-feira estaremos orando aqui na igreja, apenas presencialmente.
Eu sei que nem todos podem estar aqui, sabemos bem disso. O horário está complexo ainda. Quem está trabalhando está sobrecarregado, não consegue chegar a tempo de participar do culto de doutrina, do culto de oração. Mas aí, meus irmãos, há um desafio, porque nós precisamos ter tempo de qualidade para a oração. Se não podemos estar na igreja, nós precisamos definir tempo de qualidade para a oração. Nós precisamos aprender a buscar ao Senhor através da oração. Porque se fôssemos fazer uma pesquisa muito clara, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos irmãos oram em suas casas. Pouquíssimos irmãos leem a Bíblia em sua casa. Pouquíssimos. Pouquíssimos. E cadê o revestimento? Como que eu vou adquirir esse revestimento? Como? Revestimento é caro, viu, meus irmãos? Em uma obra, a parte mais cara da obra é o revestimento. A fundação também é. A fundação é muito cara também, mas não vamos falar de fundação hoje aqui, não. Mas o acabamento, os detalhes, o imóvel pronto para você entrar e morar, é uma das partes mais caras de uma obra. Você vai ter que se dispor de um recurso alto para poder fazer o acabamento que você quer. O Espírito Santo, meus irmãos, ele habita no templo que está limpo, no templo que não está impregnado pelo pecado. O Espírito Santo de Deus habita no templo que ele possa morar, porque ele faz morada. Ele não habita em templo sujo, não habita. Por isso que ele quer entrar. Qual é o trabalhar do Espírito Santo? Ele quer entrar para convencer do pecado, uma vez o pecado sendo superado, ao arrependimento, à confissão, à conversão. O pastor Alcides falava disso ontem. A conversão, opa, aí a casa está em ordem, o Espírito Santo entra, e todos os revestimentos do atributo, do fruto do Espírito, começarão a ser fixados nessa casa, tanto internamente quanto externamente. Meus irmãos, a vida cristã não é fácil. Jesus nunca prometeu facilidade, nunca. Ele mesmo não teve facilidade quando esteve aqui humanamente falando. Ele não teve facilidade em nada. O Pai não facilitou nada para ele. Ele veio cumprir tudo que o Pai disse que ele viria fazer, e ele cumpriu cabalmente. Daí a importância. Quantos maus testemunhos por aí. Ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele. Meus irmãos, essa palavra é um tanto quanto dura, eu sei. E tenho outras mensagens mais duras que essa ainda. Mas é o que nós precisamos. Nós precisamos. Porque se você quer que um aluno na sala de aula aprenda, você tem que exigir dele, porque se você fizer corpo mole, ele relaxa. Mas quando o professor exige, é aí que ele aprende. Na vida espiritual é a mesma coisa, nós não podemos dar moleza. Nós precisamos sempre exigir o melhor. Na vida é assim, no mercado de trabalho é assim, o atleta é assim, ele é exigido ao máximo, irmão Paulo. O atleta de elite ele é exigido ao máximo para dar o melhor resultado para a equipe ou para si. Se é um atleta solo, que está competindo sozinho. Quem dirá da vida espiritual? Nós, meus irmãos, somos eleitos de Deus. Nós somos eleitos de Deus. O Senhor nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. O Senhor nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. E como que eu faço a diferença? Como o exemplo da rua que eu dizia há pouco. Quando as pessoas passam perante mim e você, deve ver alguma coisa diferente.
Se eu fiz contrato, se eu assinei um contrato com alguém, eu preciso cumprir o contrato. Se eu dei a minha palavra para alguém, eu preciso cumprir a minha palavra. Se alguém me distratou, eu tenho que tratá-la de uma forma diferente e fazer o bem. Não posso pagar com a mesma moeda. Não posso. Não posso. Eu preciso dar exemplo. Eu preciso ser exemplo. Principalmente como obreiro, ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na doutrina. E em tudo, precisamos ser exemplo. Volto a dizer, em nenhum momento a Bíblia está falando que é fácil. Só que o que a Bíblia quer de nós é um manual que exige. A Bíblia é um manual que vai exigindo cada vez mais para o nosso bem. Para o nosso bem. E na medida que a gente corresponde, na medida que a gente se esforça, o Senhor Deus se agrada. E quando Ele se agrada, esse Espírito Santo que também está alegre dentro de mim, Ele faz uma obra maravilhosa. Mesmo em meio às dificuldades, a alegria do Espírito Santo é real dentro daqueles que Ele habita. Revestimento. A gente tem que adquirir e sempre renovar. Nós não podemos aplicar eu aceitei Jesus, eu me converti lá quando eu aceitei Jesus. Eu preciso me converter diariamente. Eu preciso me converter diariamente. Por quê? Nós pecamos no olhar, nós pecamos no falar, nós pecamos no escrever em mídias sociais, ou os irmãos pensam que o que está escrito nas mídias sociais não está escrito diante de Deus também. Está. Há um memorial escrito diante de Deus. E Malaquias escreve, há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem que haver diferença. E outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Revestimento interior. Revestimento exterior. Quando ele está fixo, e a situação adversa, o tempo externo bate na estrutura, na oração você limpa com facilidade. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, limpa dessa sujeira, porque eu não quero me contaminar. Não. Eu não quero me envolver com a corrupção desse mundo, não quero. Eu não quero me envolver com o pecado desse mundo, não quero. Oração. A oração é a argamassa que vai fixar o revestimento que eu preciso para a minha vida. Não entendeu? Eu vou repetir, já estamos terminando a mensagem. A oração é a argamassa de qualidade que vai segurar, vai firmar, vai fixar o revestimento que eu quero para minha casa espiritual. Se eu orar pouco, o revestimento não vai durar. Orai sem cessar. Não é que eu vou orar 24 horas por dia, de joelho, ou sentado, ou dirigindo. Orar sem cessar significa que a todo tempo eu estarei em comunhão com os meus irmãos, estarei em comunhão com Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Me levantei, estou em comunhão. Vou agir, estou em comunhão. Vou falar, estou em comunhão. Vou pesquisar alguma coisa, estou em comunhão. Eu preciso responder a alguém, estou em comunhão. Eu não vou me precipitar, eu preciso agir com mansidão, com temperança, longanimidade, benignidade, amor, fé, paciência, caridade, temperança, tudo isto. E assim, quando Jesus me chamar, te chamar, nós estaremos para toda a eternidade com Ele. Estaremos. Quer algo melhor do que isso? Não tem.
porque nós estamos nesse mundo que jaz no maligno. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. Nossa casa não é aqui. Nossa casa não é aqui. A nossa casa está reservada lá. Deixo para todos nós essa mensagem. Procurei ser bastante expositivo mesmo. Há quem não goste, mas faço minhas as palavras do apóstolo São Paulo, quando ele teve que fazer também um duro discurso. E um jovem por nome Eutico estava no terceiro pavimento do imóvel e estava dormindo. E caiu de lá e morreu, porque duro era o discurso do apóstolo São Paulo. Mas o Senhor se apiedou, teve misericórdia. E o próprio apóstolo São Paulo, usado por Deus, ainda tornou a dar vida para aquele jovem. É tempo de nós conhecermos o tempo. É tempo de nós despertarmos. Como o primeiro texto que nós lemos aqui, finalizo para quem não pegou o início da transmissão. Conhecendo o tempo, é hora de despertarmos do sono, porque já nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Quero orar com você. Aos presentes peço que se coloque em pé. Você que está em casa, reflita bem. Se você não entendeu essa mensagem, torne a assisti-la com a sua Bíblia, olhando para os textos que nós lemos, que o Espírito Santo fará você entender sobre a importância de buscar esses revestimentos para a vida espiritual. Nós vamos terminar em oração e já dar a bênção apostólica a todos, e depois faremos um trabalho final presencial. Curve a sua cabeça em casa, e aos que estão aqui comigo, orem, pedindo ao Senhor misericórdia, graça, ajuda, direção, para que a gente possa adquirir todos esses revestimentos. E agora, através da oração, a argamassa vai fixar no nosso templo. Amado Deus e eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, estamos aqui para te servir, Senhor. Estamos aqui para fazer a tua vontade e não a nossa. Tenha misericórdia de todos nós, pois os dias são maus, Senhor. Mas nós estamos aprendendo a tua palavra, que é fiel, digna de toda aceitação. Senhor Deus, que a nossa oração seja sempre sincera, seja agradável, verdadeira, pois é ela, Senhor, que através da intercessão e intervenção do teu Santo Espírito, que age com gemidos inexprimíveis, e leva, Senhor, a nossa oração, porque nós não sabemos como convém pedir, nós não sabemos, mas o teu Espírito leva até o teu trono, Senhor Deus. E o Senhor Jesus Cristo intercede também por nós junto a ti. E nós estamos pedindo agora que possamos, Senhor, adquirir todos esses atributos do fruto do Espírito, tanto para a parte interior quanto exterior do templo, Senhor, em que o teu Santo Espírito quer habitar. Limpa, Senhor, esta casa de toda sujeira, de tudo que não te agrada. Limpa o olhar, limpa o falar, limpa o escrever, limpa o agir, limpa o andar, limpa o pensar. Senhor Deus, e que todos esses atributos possam ficar bem fixados na nossa casa, Senhor, e que o teu Santo Espírito habite sempre dentro de nós, trazendo paz, alegria, conforto, consolo, ânimo. Senhor, é tempo de nós aqui despertarmos do sono. Sim, é tempo sim, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo de um modo geral. A todos nós, Senhor, a começar por mim, que eu possa estar, Senhor, bem acordado para receber a tua palavra e praticá-la.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, socorra os irmãos que estão enfermos. Pela tua infinita misericórdia, são muitos irmãos que estão enfermos, pastores, Senhor, obreiros, irmãs, irmãos. Visita cada um em suas necessidades, Senhor, que o Senhor possa agir com misericórdia. Fazer a obra maravilhosa, Senhor, que o Senhor sempre fez, curando o corpo e curando a alma. Senhor Deus, ajude em nossas fraquezas, mas, sobretudo, nos desperte, porque a primeira atitude tem que ser nossa. Desperta-nos, Senhor, pois nós precisamos agir. Senhor, continue abençoando a todos os meus irmãos que têm se empenhado nesta obra maravilhosa, Senhor, aqui no Jabaquara. Sou grato a Ti por tudo, com a minha família, Senhor, que o Senhor tem feito em nosso favor. Continue abençoando todos os meus irmãos. E que esta palavra, Senhor, venha como um alento, um despertamento para nós Te servirmos melhor. E que estejamos preparados para o dia que o Senhor vier nos buscar. Senhor, a nós que estamos aqui presentes, despeça-nos em paz, nos livra de todo mal, de toda investida do inimigo, pois nós sairemos daqui plenamente revestidos pelo poder da Tua palavra. Cubra-nos com Teu sangue. Senhor, em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. A bênção apostólica a todos nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Digamos, amém. Deus abençoe.